Recentemente foi aprovada a Lei Felca, a lei que pretende proteger as crianças, né, dos rausitos aí na internet. Principalmente aqueles que jogam LOL, aqueles que usam Facebook. É uma lei assim que, na teoria, parece tudo lindo e perfeito, né? Porque a gente tem que proteger as pobres crianças. Porque é um mundo muito perigoso. A internet é um lugar perigoso. Só que quando você para realmente analisar as coisas, você percebe que ela meio que afeta só a gente que não é. A gente não é consumidor de café pilão, sabe? A gente que não curte Clube Pinguim, esse tipo de coisa, sabe? Aquelas coisas que começam com C e terminam com P. E fica meio estranho assim quando a gente para pra pensar que a maioria das coisas que as crianças não vão poder mais fazer, né, no caso, meio que não tem nada a ver com consumidores de café pilão. Porque que cara é esse que curte café pilão? Ele vai no LoL. Não tô falando que não existe, mas que loot box tem a ver com café pilão? Sabe? Aos poucos você vai vendo que tem uma coisa meio estranha ali, uma movimentação meio estranha. Não só isso, mas você vê que o cara que criou essa lei, ele é, ele tá sendo, né, acusado de, como é que eu posso falar assim, sem me comprometer, né, sem comprometer o canal? Ele é acusado de brincar com crianças, assim, mas de maneiras que não deveriam ser brincadas, sabe? Então, tem uma coisa muito estranha nessa lei. Não só isso, mas se você pesquisar, nenhum momento foi feita alguma coisa para aumentar a pena desse tipo de pessoa. Não só aumentar a pena desse tipo de pessoa, mas como criar um cadastro para esse tipo de pessoa não ser assim reintegrada totalmente na sociedade, porque é um crime imperdoável. Então, em vez da pessoa ser fichada a ponto de tipo, ah, eu sei que aquele cara ali ele já fez isso. Não, eles foram contra isso. Mas magicamente, na época de eleição, eles estão fazendo com que você linke todas as suas redes sociais e todo o restante para sua cara, para seu CPF, assim como estão fazendo na Inglaterra, um lugar onde quando você fala contra a imigração, você é preso. Meio coincidência isso, não? E uma coisa que eu achei mais engraçado é que tem sites assim que não faz sentido nenhum você ter que usar esse reconhecimento facial, esse envio de documento tipo CPF, né, carteira de trabalho, né, é, RG, porque assim, eu não sei vocês, né, eu não sei o lugar que vocês moram aí, se isso acontece assim, mas eu nunca vi, né, na minha vida, sim, nem ouvi, não vi nem ouvi de uma criança, uma criança, eu tô falando adolescente, que essa lei também é pra adolescente, viu? Tem essa também. Essa lei é pra adolescente, então a gente começa a tratar os adolescentes como retardado. Mas enfim, eu nunca vi uma criança que vai num site de acompanhante noturna e chama uma. Que criança do caralho é essa? Por que precisa mandar os seus dados até para esse site, né? Que a propósito, esse site ele é fazem propaganda dele no futebol, né? Ou seja, beleza, a criança pode ver a propaganda do negócio que nem era pra ela ver, né? Em horário normal. Horário de manhã, se tiver jogo de manhã, vai ser de manhã. Se tiver tarde, vai ser à tarde. É isso, dane-se. A criança vai ver. No jogo de futebol, que é uma coisa que todo mundo poderia assistir, né? Enfim. Que criança é essa que contrata esse serviço? Alguém me diga. Alguém me diz isso. Um serviço que geralmente as pessoas vão querer anonimato, né? Você vai ter que mandar todos os seus dados. Por quê? Primeiro que a criança não vai ter nem dinheiro. Segundo, até essas pessoas que fazem esse serviço, elas têm um pouquinho de ética, né? Então elas não vão entender. Tem que ser alguns casos específicos. Então eu fico pensando qual que é o sentido. Enquanto isso,
outros sites que elas não deveriam assistir, elas conseguem assistir totalmente de boa, né, acessar, porque não tem controle nenhum. E ao mesmo tempo que essa lei foi aprovada, eu acho incrível o timing de que outra lei foi aprovada, né, uma lei, assim, maravilhosa, uma lei que todo mundo vai adorar, que vai fazer muito bem para a sociedade, né, que é a lei da figurinha do Dragon Ball Z. Essa aqui eu vou ter que colocar um insert aqui na tela para poder falar. Deixa eu ver um jeito que eu posso falar isso sem, né? A lei da lavação de louça. É isso. Eu acho que é um nome bom, hein? Esse é um nome bom. Você não pode mandar ninguém lavar louça, sabe? E na teoria, assim, muita gente emocionada, os corações, né? Os corações valentes vão ficar pensando, nossa. Mas se você é contra isso, você é um cara que lava louça, né? Você é um cara que manda os outros lavar louça. Você é um lavador de louça. Mas não, não tem nada a ver com isso. Não é sobre isso. É sobre controle. É sobre colocar um sexo contra o outro, colocar as pessoas em lugares diferentes, começar uma separação. O que vai acontecer é o que sempre acontece, né? Ou seja, as pessoas vão começar a se relacionar menos. As pessoas boas que realmente querem ter alguma coisa, que são pessoas de bem, elas vão se ferrar. As pessoas que são safadas e, né, querem levar vantagem, que tem bastante, elas vão dar um jeito de tentar levar vantagem com isso. Aí as pessoas inocentes que querem se relacionar, né, quer ter, construir família e tudo mais, elas vão ter dificuldade, porque as pessoas do outro sexo vão ter medo de se aproximar delas por causa das pessoas safadas, das pessoas que querem levar vantagem. Aquelas pessoas que vão usar a lei a favor delas, do tipo, ah, esse cara não quer mais ficar comigo, eu vou acusar ele disso, né? Assim como acontece com a lei de estudo, né? Que às vezes a gente vê acontecendo bastante de, sei lá, o cara salvou. Teve um caso aí, o cara salvou a mulher de ser afogada. E ela acusou ele de ter encostado num lugar estranho nela. Ou seja, a gente tá num mundo tão ruim, independente do sexo, viu? O que eu vou falar aqui é independente de se é homem, mulher, macaco, tartaruga, o que for. Independente. Isso aí é a humanidade no geral, né? Você não pode ajudar o próximo. A turma da omissão, entendeu? É 100% turma da omissão. Porque às vezes você vai se intrometer numa coisa que não tem nada a ver com você, na maior boa vontade. Tipo, sei lá, você vê um casal brigando, aí você pensa, não, não vou deixar o cara, né, agredir essa pessoa. Aí você vai, ajuda, e as duas se juntam pra bater em você. Ai, ai, Thiago, tá nesse nível, tá nesse nível. Então, se você vê alguma coisa acontecendo, como eu não sei se vocês viram um vídeo que viralizou recentemente, de um cara que teve surto no meio de uma faculdade de direito e mostrou a bingola pra professora, né? E assim, teve um cara que do nada veio, depois que ele mostrou a bingola, e fez um golpe ali de quarterback, né? O cara foi jogador de futebol americano, ele foi pra cima da bola, pô. Aí juntou as senhoritas ali e começaram a ficar, não, 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 para, calma, 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 assim, pra não deixar ele bater. Então, foi uma mistura disso com aquela coisa que sempre acontece de quando tem pessoas em perigo, aí você pensa, beleza, vou resolver o perigo. Aí na hora que você vai resolver o perigo, as pessoas vêm, não, 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 não resolve não, mano. Que isso? Para com isso, pô, não resolve não, deixa isso daí. A pessoa fica contra você, entendeu? Em vez de te apoiar. E o cara que fez isso, que fez esse golpe de quarterback aí, ele tava no erro. Por quê? Porque ele ajudou? Sim, porque ele ajudou. Ele não deveria ter ajudado. Sabe por quê? No momento que ele foi ajudar, poderia ter dado muitas merdas. O cara poderia ter batido numa quina, ele poderia ter batido numa quina na hora de cair, o cara poderia, sei lá, entrar no instinto superior ali porque tava tendo surto e ficar muito mais forte e pegar ele. Ele poderia ter ganhado o cara e depois ser processado porque ele atacou um incapaz, entre aspas. Ou seja, ele poderia também, na hora que tentou derrubar o cara, acabar acertando uma senhorita ali sem querer. Aí já pegava Maria da Penha. Então, amigo, na hora que você vê uma coisa acontecendo, você não pode fazer nada.
A gente tá num nível, assim, que se não é da sua família, se não é alguém que você ama, deixa. O máximo que você pode fazer é ligar 190 e falar: "Ó, tá acontecendo isso, isso e isso. Sua parte você fez. A sua obrigação como cidadão é essa. Não faça mais que isso". E eu tô falando isso pra qualquer pessoa, né, é só pra homem não, é homem, mulher, como eu falei, o que for. Porque não dá pra você saber a intenção do próximo. Às vezes você ajuda a pessoa, mas a pessoa é tão ferrada com essas coisas da internet, ela é tão o cérebro dela, sei lá, nem existe mais, é tão macio, sabe, é tão liso, que ela vai ver uma oportunidade de te ferrar. Porque no mundo dela, no mundo da né, o mundo da militância que ela vive, tudo tá contra ela. Você tá contra ela. Você ajudou ela, mas ela viu aquela sua ajuda como uma agressão. Então você não pode ficar mais intervindo em coisas, né. E juntando essas 2 leis, a gente vê que é o objetivo, o objetivo maior deles é esse. O objetivo deles maior é o controle e a separação. A separação, eles vão fazer de um jeito muito simples, que já tá funcionando na verdade, né. Eles vão fazer uma lei de um jeito tão emocional, assim, do tipo, tocando os corações valentes, que quem for contra, as pessoas que são a favor, vão ver como inimigo. Então se você é contra a lei Felca, é porque você gosta de Clube Pinguim, você gosta de café pilão. Se você é contra a lei de lavação de louça, significa que você manda as pessoas lavarem louça, ou seja, você é um cara do mal, né. Você é um cara que não dá pra ficar perto. E nessa, eles vão separando a gente, porque o objetivo deles é justamente isso. E não tô falando do objetivo desse governo, tô falando do objetivo mundial, isso daí tá acontecendo no mundo, não sei se vocês estão percebendo, mas eles estão fazendo isso no mundo. De outras maneiras em outros lugares, mas eles estão fazendo isso globalmente. E a gente tá caindo que nem pato. Essa é a verdade. Porque enquanto a gente fica brigando entre si, tipo, ah, eu sou de um lado, ah, eu sou de outro, quem realmente tá no poder, tá conseguindo tudo que quer. Tá conseguindo tudo que quer. Cada vez menos a gente vai ter família, cada vez menos a gente vai ter casa, cada vez menos a gente vai ter. Daqui a pouco não vai ter nem o computador, porque eles já estão com um plano de nem computador você ter mais, você vai ter que alugar, tudo vai ser alugar. E daqui a pouco a gente não vai ter nada. Não vai ter nada. Tudo, literalmente tudo. Pra respirar, a gente vai ter que pagar uma assinatura. E, e não é loucura na minha cabeça, não é distopia. A gente já tá indo pra esses caminhos, com inteligência artificial e tudo mais. Daqui a pouco vai virar cyberpunk. Vai virar cyberpunk. É questão de tempo pra a gente chegar num nível que a sociedade vai se degradar tanto que não vai mais dar pra reconhecer nada. E o pior parte é que não tem muito o que a gente possa fazer, essa é a verdade. Porque eu posso ficar aqui falando e outras pessoas ouvirem, outras pessoas falarem, mas a grande massa, o grande povo, eles não têm nada no cérebro, essa é a verdade. Eles não vão ouvir isso. Tudo que eu falei aqui, se cair no ouvido de alguma pessoa que é da grande massa, vai falar: "Ah, o cara louco. Ah, o cara falando um monte de merda. Ó, esse cara aqui, se investigar ele, o computador dele vai estar cheio de café pilão. Ah, esse cara aqui é todo errado, hein? Ah, aposto que ele não gosta de pessoas do sexo oposto, né? Que ele odeia elas. Provavelmente vai ser alguma coisa nesse nível que ele vai pensar. Sendo que em nenhum momento eu demonstrei qualquer coisa que ensinasse isso. Mas a gente tá num nível, né, de imbecilidade que não dá, simplesmente não dá. Mas bom, era isso que eu tinha pra falar, pra desabafar um pouco aqui. Espero que tenham gostado. Se inscreve, compartilha. É isso. Até mais.